Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal e estamos aqui mais uma vez para conversarmos e eu contar um pouquinho sobre a minha história, sobre o meu relato com a síndrome dos ovários policísticos. Fiquem ligadinhos, vejam esse vídeo até o final e deixem o seu like. Sim, eu tenho 24 anos hoje. Eu descobri que eu tinha síndrome dos ovários policísticos 2 anos depois da minha primeira menstruação. Minha primeira menstruação tinha 14 anos e ela nunca vinha regulada, né? Assim, todo mês. Ela vinha um mês sim, um mês não, um mês sim, um mês não. Até que chegou um ponto que eu perguntei, assim, eu disse, mãe, por que minha menstruação vem um dia sim, vem um dia não? E a sua vem todo mês certinha. Ela, não, é normal, porque você é novinha ainda, é uma adolescente, e com o tempo isso vai melhorar. Só que aí passou-se, né, mais de um ano, já próximo de completar 2 anos que eu tinha menstruado. E ela continuava da mesma forma, minha menstruação. Vinha um mês sim e um mês não. Até então que a minha mãe decidiu levar um ginecologista. Lá, ela passou para mim um exame, a ultrassom pélvica por cima e passou para mim exames hormonais. Fiz os 2 exames, os exames de sangue deram todos normais, mas na ultrassom pélvica mostrou que os meus 2 ovários estavam aumentados, né? E estavam cheios de policisto. No momento foi um baque tanto para mim quanto para minha mãe. Eu não entendia muito bem o que era isso, eu não sabia o que estava acontecendo. E então, no mesmo dia quando eu fiz a ultrassom, o médico me explicou e disse, olha, deu uma alteração nos 2 ovários. Eles estão aumentados, estão com policisto, mas a sua médica, ela vai passar para você o proceder do como vai ser daqui para frente, mas não se preocupe, que não é de operar e tem tratamento e você vai ficar boa, foi o que ele disse. E quando chegou o dia de eu voltar lá na médica, na ginecologista, para levar uns exames, ela abriu meu exame, deu normal, né, como eu havia dito. Mas na ultrassom ela explicou. Ela disse, olha, o motivo da sua menstruação vir um mês sim, um mês não, é porque você tem ovários policísticos. Eu disse, oxe, o que é isso? Aí ela passou a me explicar e disse que quando os ovários, ela disse que são folículos, né? Folículos. E quando é para ovular, eu não consegui ovular, os folículos se transformavam em micropolicisto. Aí nisso ficava juntando todo mês ali no ovário. E esse micropolicistos, ele atrapalhava minha menstruação descer e dificultava a minha ovulação. Mas ela me garantiu e me disse, né, que tem um tratamento, que eu ia ficar curada, e o tratamento ao qual essa médica me orientou foi tomar anticoncepcional. Lembrando que sabemos que anticoncepcional não trata o ovários policísticos, anticoncepcional não vai curar o problema, né? Mas mesmo assim ela falou isso, eu sendo uma pessoa muito nova e adolescente, minha mãe também não tinha essa experiência, né, de entender sobre o assunto, né? A gente confiou na médica, a médica ela deve saber de como proceder e como cuidar do seu paciente. Mas ela me receitou anticoncepcional. Fiquei dependente do anticoncepcional por 4 anos. E durante esses 4 anos o processo foi muito longo. Por quê? A partir do momento que eu comecei a tomar ele, sim, a minha menstruação ficou regulada. Eu parava de tomar ele hoje, com 4 dias certinho descia. Não tinha atraso nenhum. E aí o tratamento seguia assim, ela passava para mim um tipo de anticoncepcional, eu tomava durante 6 meses ou 3 meses, eu retornava para ela após os 3 meses ou os 6 meses, ela me passava outra ultrassom, fazia outra ultrassom para acompanhar e ver como estava, se os policistos tinham sumido, se os ovários tinham diminuído, mas sempre estava do mesmo jeito. Os ovários continuavam aumentados e eu continuava com policisto. Algumas vezes, em algumas ultrassons que eu fazia, um dos ovários estava normal, mas tinha policisto. E nisso eu fiquei dependente, eu não parava de tomar anticoncepcional. E teve um período, né, acho que depois de um ano e alguns meses, após eu estar com esse tratamento, ela passou para mim um tipo de anticoncepcional.
Eu não lembro muito bem o nome dele. Eu não sei se era o Elane. Eu sei que era uma cartelinha roxinha. E ela disse, você vai tomar esse anticoncepcional por 4 meses, certo? E você vai tomar sem pausa nenhuma. Eu fiz do jeito que ela pediu. Tomei sem pausa nenhuma. Mas tive reações. Reações essas que só veio depois que eu tomei as 4 caixas. E quando foi na última, como eu falei a vocês, quando eu parava o remédio, no 4º dia ela descia normalmente. Não tinha atraso nenhuma. Dessa vez, quando eu tomei a última cartela dos comprimidos, no 2º dia já desceu. E quando ela desceu, foi com tudo, de vez. Foi daquele jeito, sabe? Saindo coágulos enormes de sangue, com muitas dores. Nisso acompanhou outra coisa, os meus seios aumentaram, ficaram muito inchados. E nisso eu comecei a liberar uma secreção, com o mesmo odor de leite, com aparência de leite. E a secreção era tanta que eu fiquei dependente acho que por uns 10 dias, usando fraldas nos seios ou botava uma toalha de rosto grossa. Para vocês terem noção, era tanta secreção que saía que eu tinha que ficar dependente de usar alguma coisa aqui para poder impedir que aquela secreção passasse do meu sutiã para minha blusa e ficasse algo transparente onde as pessoas vissem. E isso era muito chato e eu passei a ficar preocupada, né? Aí eu esperei minha menstruação ir embora, ela foi embora. Eu fiquei menstruando por 8 dias. Aí depois de 8 dias ela foi embora, mas a secreção dos meus seios não parava de sair. Aí eu retornei à ginecologista e ela simplesmente disse que não tinha nada a ver com anticoncepcional e que isso não era com ela e mandou eu procurar um mastologista. Procurei um mastologista. Ele me passou um ultrassom. Quando eu fiz a ultrassom não deu nada, certo? Não deu nada. E quando ele pediu para me examinar, e quando ele examinou, quando ele apertou, saiu muita secreção. Aí ele disse, olha, no mais, você não deve se preocupar com isso, porque isso você está sem nenhum cisto, porque ele me disse. Não se preocupe, certo? Você não está com nenhum nódulo, tá tudo normal. Seu exame de sangue deu normal, foi o que ele me disse. Porém, o motivo de você estar eliminando essa secreção é por causa de algum tipo de hormônio que você está tomando. Aí eu disse a ele, olha, aconteceu assim, eu tenho síndrome dos vasos policísticos, eu tomei um anticoncepcional por 4 meses sem pausa e após eu tomar esse remédio, foi quando começou a acontecer isso. Ele disse, tá aí, esse é o motivo. Certo? Ele disse, isso não pode estar acontecendo para não prejudicar você em outras coisas. Mas eu fiz conforme a minha médica tinha me receitado, tinha me pedido para me fazer. Então, voltei para casa e aquela secreção parou. Mas todo mês, quando minha menstruação vinha, no primeiro dia que ela descia, eu comecei a liberar a secreção pelos seios. E isso ficou por mais de 1 ano, eu com esse problema. Durante o tempo de tratamento com anticoncepcional, eu tive também queda de cabelo. O meu cabelo caiu durante 1 ano. Perdi muito cabelo, meu cabelo ficou muito ralo. Quando eu fazia assim, eu via muitas falhas, porque caiu muito por causa do anticoncepcional. Também passei a ter muitas estrias, até hoje eu tenho muitas estrias, que vem do meu bumbum até a minha coxa. E quando eu falei isso para a minha ginecologista, ela disse que a queda de cabelo, que as estrias não tinha nada a ver com anticoncepcional. Mas quando eu procurei um dermatologista e ele me pediu muitos exames de sangue, ele disse a mim que tinha tudo a ver com anticoncepcional. Então eu passei a perceber que o anticoncepcional não estava me curando dos policísticos, estava apenas me prejudicando em outras coisas e estava cobrindo um problema de saúde que eu tinha. Ele fazia com que apenas eu menstruasse todo mês,
né? Não estava fazendo com que os policistos sumissem, estava me dando queda de cabelo, isso me dava enjoo, me dava muitas dores de cabeça, muitas vezes eu tinha febre por causa dos remédios que ela me dava, né? E quando eu falava a ela que eu tinha tido tal reação, ela mudava para outro tipo de remédio, aí já era outro tempo para que meu organismo se acostumasse com aquele outro tipo de remédio. E nisso foi essa luta. Até que quando eu casei, eu decidi parar, porque eu cansei. Por que eu cansei? Porque infelizmente tá vendo que não estava vendo nenhum resultado. E durante os 4 anos eu perguntei a ela se isso iria me prejudicar para engravidar. E ela disse que não, de maneira nenhuma. Foi quando eu casei e eu passei a tentar e infelizmente eu não consegui ter filhos, porque tinha muitas dificuldades. E daí então foi quando eu retornei, procurei outra médica e ela me explicou, disse, olha, você vai ter uma grande dificuldade para engravidar porque você não está ovulando. Você tem que tomar anticoncepcional para tentarmos fazer com que os policistos sumam, e depois de um tempo você tem que utilizar eu acho que é o Clomid, né, que faz com que a mulher ovule. E nisso ficou. Eu fiz esse tratamento, mas mesmo assim não deu certo. Infelizmente não deu certo. Então chegou um tempo que realmente eu falo por mim, né, como tentante, e assim como muitas outras tentantes também. Chega um tempo que a gente se frustra, a gente se entristece, a gente desanima. E infelizmente eu decidi deixar de lado. Eu não quis mais saber, né? Estou já há 4 anos casada e eu estou há 4 anos sem tomar anticoncepcional. Por quê? Eu vejo que não adianta. Eu não procurei apenas um especialista, eu procurei vários especialistas. Eu acho que eu cheguei a procurar mais 5 diferentes, tanto particular quanto pelo SUS, e todos nunca quiseram fazer um tratamento comigo específico, nunca quiseram investigar melhor, porque todos os meus exames de sangue hormonais sempre davam normais, eles nunca davam alterado. Apenas meu ultrassom, que mostrava que eu estava com os ovários aumentados, estava com policisto. Porém, eu encontrei uma especialista em reprodução humana, que ela chegou a conversar comigo online, né, pelo WhatsApp. Ela pediu para mim ir até o consultório dela, mas eu não consegui ir. Por quê? Porque uma consulta com ela aqui na minha cidade está custando R$400. Isso foi quando eu perguntei. Acredito que isso foi em 2020 para 2021. E eu não tinha como pagar esse valor de R$400 em apenas uma consulta com um especialista. E nisso ainda era para incluir uma citologia, uma ultrassom endovaginal, uma colposcopia. E nisso o valor iria aumentar, né? Então tudo isso fez com que eu desanimasse e eu não quisesse mais procurar, mas eu tenho vontade, tenho um desejo muito de ser especialista em reprodução humana, porque pelo que eu acompanho o dia a dia dela no consultório pelo Instagram, eu vejo que muitos pacientes elas conseguem engravidar. Eu percebo que ela tem um tratamento específico, ela não trata as pacientes delas com anticoncepcional, e sim de outra forma, a qual ajuda as pacientes delas a conseguir engravidar. Mas eu, por condições financeiras, não tenho essa condições financeiras. E, infelizmente, isso me impossibilita de procurar atendimento médico para que eu procure engravidar. Então hoje eu falo de mim, eu não tenho mais o ânimo, não tenho mais o interesse. Isso é coisa que me frustra muito, né? Às vezes a gente realmente desiste, e isso não acontece somente comigo, eu sei que acontece com muitas e muitas tentantes que realmente se frustram, né? Tá com acho que uns 2 meses que eu fiz alguns exames de sangue, fiz ultrassom, né? E eu estou gravando esse vídeo para vocês agora, mês de maio. Minha última menstruação veio em novembro de 2021 e somente no início do mês de maio minha menstruação desceu novamente. Então nisso foram 6 meses sem menstruar. Então não é fácil. Vem muitos pensamentos negativos, pensamentos ruins, vem muito desânimo, vem o desespero, mas eu sempre procuro me apegar muito juntinho de Deus, oro muito para que Deus tenha misericórdia de mim. Foi através das minhas orações que foi Deus que fez com que minha menstruação descesse, porque eu estava percebendo que ela não ia descer, 6 meses eu esperando para ela vir e ela não vinha. Eu vou fazer aqui outro vídeo, esse ficou uns 15 minutos, e vou falar a segunda parte, certo? E vou dar continuidade a esse vídeo
porque eu tenho outras coisas também a relatar a vocês, sobre sintomas, sobre uma gravidez ectópica que eu tive, certo? Então fiquem ligadinhos aí, deixe seu like, se inscreva no meu canal e em breve eu posto a segunda parte.